O silêncio de Plainfield. Em meio às planícies solitárias do interior de Wisconsin, havia um homem que parecia comum, quieto, gentil, solitário. Mas por trás daquele olhar vazio e inocente se escondia algo monstruoso. Uma mente distorcida pelo fanatismo, pela solidão e por um amor doentio que nunca morreu. Seu nome era Ed Gein. E o que a polícia encontrou dentro de sua casa marcou para sempre a história do crime, da insanidade e do horror humano. Prepare-se para conhecer os horrores de Plainfield, o lar do homem que inspirou alguns dos personagens mais aterrorizantes do cinema mundial. Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill, todos nasceram da mente de um único assassino real. Este é o dossiê completo de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Você está no canal Vozes da Escuridão. Eu sou Malekith e te convido a mergulhar comigo nas profundezas da mente de um homem que transformou o terror em realidade. Se ainda não é inscrito, já deixa o like, ativa o sininho e se prepara, porque o que vem a seguir não é para os fracos de coração. As raízes do horror. Antes de se tornar o açougueiro de Plainfield, Ed Gein foi apenas uma criança. Um menino tímido, de olhos claros e expressão vazia, que cresceu preso entre o fanatismo religioso e o medo constante da própria mãe. Edward Theodore Gein nasceu em 7 de agosto de 1906, na pequena cidade de La Crosse, Wisconsin. Desde cedo, seu destino parecia selado, dentro de uma família onde o amor era uma prisão e a fé uma arma. Seu pai, George Gein, era um homem alcoólatra e frustrado. Passava os dias afogado em garrafas e fracassos, incapaz de sustentar a família ou de resistir ao controle opressor da esposa. Já Augusta Gein, a mãe, era o completo oposto. Fanática religiosa, autoritária e cruel. Para ela, o mundo era um lugar corrompido pelo pecado e as mulheres, criaturas impuras que mereciam o fogo do inferno. Desde cedo, Augusta decidiu que seus filhos, Henry e Ed, viveriam isolados do mundo. Ela os proibia de fazer amigos, de conversar com meninas e até de participar de festas locais. A fazenda dos Gein em Plainfield se tornou uma prisão de madeira e silêncio, onde a única voz que se ouvia era a dela, pregando o medo, a culpa e a obediência cega. Ed cresceu acreditando que o pecado espreitava em todos os lugares. Sua mãe o obrigava a ouvir leituras bíblicas todos os dias, trechos sobre castigo, morte e punição divina. Ela o convencia que o sexo era uma abominação e que as mulheres eram ferramentas do demônio. A única mulher pura era ela mesma. Enquanto as outras crianças brincavam, Ed permanecia preso em casa, ajudando a mãe nos afazeres
e cuidando do pai bêbado. Quando o velho George finalmente morreu, Ed não sentiu alívio, sentiu apenas o peso de uma presença ainda maior, a da mãe, que agora controlava tudo. Mas havia um pequeno detalhe que poucos notavam. Mesmo com toda a rigidez e loucura, Ed idolatrava Augusta. Ele a via como uma santa. Tudo o que fazia era para agradá-la. E quando seu irmão Henry começou a questionar o comportamento da mãe, algo mudou dentro dele. Em 1944, um incêndio misterioso tomou conta da fazenda. Quando os bombeiros chegaram, encontraram Ed ileso, mas Henry estava morto. O corpo do irmão foi achado de bruços, com hematomas na cabeça, algo que nunca foi explicado. Ed dizia que foi um acidente, mas a verdade, talvez tenha morrido junto com Henry naquela noite. Agora, Ed estava sozinho com a mãe, sem amigos, sem irmãos, sem um mundo. Augusta era tudo o que ele tinha. E quando ela finalmente morreu, em 1945, Ed perdeu o último elo com a realidade. Para qualquer um, a morte da mãe seria o fim do sofrimento. Mas para Ed Gein, foi o início do verdadeiro horror. Sem ela, o vazio se tornou insuportável. E aquele amor doentio que um dia foi apenas obediência, agora se transformava em obsessão. Ed passou a vagar pelos cômodos escuros da casa, conversando com o retrato da mãe e imaginando que ela ainda estava ali, observando-o. Ele manteve o quarto dela intacto, como um santuário proibido. Limpava, cuidava e jamais deixava ninguém entrar. Mas o resto da casa começou a se transformar em algo grotesco. Foi nesse cenário de solidão, delírio e fé distorcida que nasceu o monstro de Plainfield. Você está ouvindo o canal Vozes da Escuridão. Se ainda não é inscrito, deixa o like, ativa o sininho e comenta aí o que você acha da história de Ed Gein até agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo as mentes mais sombrias e os segredos mais perturbadores da história. A descoberta da loucura. Depois da morte da mãe, o silêncio tomou conta da fazenda dos Gein. Um silêncio pesado, sufocante, que parecia coar pelas paredes cobertas de poeira e lembranças. Para os vizinhos, Ed era apenas um homem solitário, inofensivo, meio estranho. Mas ninguém imaginava o que se passava dentro daquela casa esquecida pelo tempo. Durante o dia, ele trabalhava em pequenos serviços na cidade de Plainfield. Consertava coisas, ajudava fazendeiros, cortava lenha. Falava pouco, sempre com aquele olhar distante, infantil. À noite, porém, algo mudava. O homem calmo e tímido desaparecia e um impulso sombrio tomava o controle. Ed começou a passar horas no cemitério local. Primeiro, só observava. Caminhava entre as lápides, murmurando o nome da mãe, Augusta. Ele dizia que podia sentir a presença dela ali, chamando-o. E então, certa noite, tomou uma decisão que mudaria tudo. Iria trazê-la de volta. Com uma lanterna e uma pá, Ed começou a desenterrar os mortos. Escolhia mulheres que, segundo ele, se pareciam com a mãe. Abria os caixões e levava partes dos corpos para casa. Cabeças, peles, órgãos. Às vezes, levava o corpo inteiro. Aos poucos, a fazenda Gein deixou de ser apenas um lar. Tornou-se um santuário macabro, uma mistura de túmulo e museu.
Ele guardava crânios em prateleiras, usava ossos como tigelas e fazia máscaras com pele humana. Para Ed, aquilo não era perversão, era preservação. Era a tentativa doentia de manter viva a lembrança da única mulher que ele amou. Os moradores da pequena Plainfield começaram a notar o comportamento estranho. Ed comprava revistas médicas, livros sobre anatomia e experimentos nazistas. Falava de feitiçaria e de magia negra, de como os mortos podiam ser trazidos de volta. Certa vez, ele confidenciou a um conhecido que poderia construir uma mulher inteira se quisesse. Ninguém levou a sério, porque ninguém imaginava que aquilo era literal. Durante anos, Ed viveu entre dois mundos, o da aparência normal e o da insanidade oculta. Trabalhava, sorria, frequentava a mercearia local e, à noite, costurava a pele humana no escuro, iluminado apenas por lamparinas. Mas o ponto mais sombrio de sua loucura ainda estava por vir. Certa noite, Ed olhou no espelho e não viu mais a própria face. Disse que via a mãe, que ela falava com ele, dizendo que estava presa entre os dois mundos. Foi então que Ed decidiu criar algo que a traria de volta, literalmente. Ele começou a costurar uma espécie de traje, feito com pele feminina, um vestido de carne, como chamaram mais tarde. Quando o usava, Ed dizia sentir que ela estava ali, que Augusta habitava o corpo dele novamente. Ele falava com reflexo, dançava pela casa vestindo o horror que havia criado, acreditando que assim a mãe renascia através dele. O isolamento e a loucura avançavam. Ed passou a ouvir vozes, a rir sozinho. Os vizinhos começaram a evitar contato e, na cidade, ele se tornou uma figura excêntrica. Alguém de quem todos zombavam, mas ninguém realmente temia. Até que um dia, uma mulher desapareceu. Era Bernice Warden, dona da loja de ferragens local. Ela sumiu em novembro de 1957. E a última nota fiscal da loja trazia apenas um nome: Ed Gein. O que a polícia encontrou dentro daquela casa superou tudo o que a mente humana é capaz de imaginar. Máscaras de pele, móveis feitos de ossos e um altar, erguido em homenagem à mulher que o criou e o destruiu. A Casa dos Horrores de Plainfield. Plainfield, Wisconsin, novembro de 1957. Uma cidade pequena, pacata, onde todos se conheciam pelo nome. Mas naquele inverno, o sossego terminou. A dona da loja de ferragens, Bernice Warden, havia desaparecido sem deixar rastro. O último cliente a ser atendido naquela manhã, segundo a nota fiscal encontrada no balcão, tinha um nome que todos conheciam: Ed Gein. A polícia foi até a fazenda Gein naquela mesma noite. A casa estava escura, cercada de neve e silêncio. Quando os oficiais abriram a porta dos fundos, uma cena inimaginável os esperava. O cheiro era forte, denso, um misto de decomposição e mofo. E pendendo do teto do celeiro, os agentes encontraram o corpo de Bernice Warden. A descoberta chocou toda a região. Logo perceberam que aquele não era um crime isolado, era o resultado de anos de loucura e profanação. Durante as investigações, a polícia descobriu que Ed havia cometido 2 assassinatos confirmados. Mary Hogan, uma dona de bar desaparecida em 1954, e Bernice Warden, a vítima encontrada em 1957. No entanto, o verdadeiro horror não estava apenas nesses crimes, mas nas dezenas de corpos que Ed havia desenterrado ao longo dos anos. Ed confessou que, após a morte da mãe, começou a visitar cemitérios locais durante a madrugada. Dizia que entrava em transe, movido por uma força que o fazia abrir túmulos de mulheres recentemente falecidas,
parecidas com Augusta, sua mãe. Ele retirava partes dos corpos e as levava para casa, acreditando que poderia recriar a figura materna. Dentro da casa, os investigadores encontraram o verdadeiro santuário macabro. Máscaras feitas de pele humana penduradas nas paredes, crânios usados como tigelas e objetos comuns transformados em lembranças grotescas. Mas entre todos esses artefatos, havia algo que se destacava pela insanidade e pelo simbolismo. Uma espécie de roupa feita inteiramente de pele feminina. Ele costurava cuidadosamente cada parte, moldando uma silhueta que imitava o corpo de uma mulher. Ele admitiu sem emoção que vestia essa roupa à noite e que fazia isso para se tornar a mãe dele, para sentir que ela ainda estava viva dentro dele. As autoridades acreditam que ele usava o traje em rituais particulares, caminhando pela casa escura, conversando com o retrato de Augusta e repetindo passagens bíblicas que ela costumava recitar. Para ele, aquilo não era um ato de maldade, mas uma tentativa de reconstrução, de preencher o vazio deixado pela única pessoa que ele amou e temeu ao mesmo tempo. Os investigadores listaram restos mortais de pelo menos 15 mulheres diferentes, provenientes de cemitérios próximos. Nenhuma dessas mortes foi resultado de assassinato direto. Eram corpos exumados, mas o grau de manipulação e o simbolismo por trás de cada peça mostravam uma mente totalmente dissociada da realidade. Durante os interrogatórios, Ed Gein manteve a calma o tempo todo. Falava de maneira simples, quase infantil, como quem descreve algo banal. Disse que a mãe aparecia em sonhos, pedindo que ele fizesse o que fez. E quando perguntaram sobre Bernice Worden e Mary Hogan, ele apenas respondeu: "Elas não estão mortas, só foram levadas para um lugar melhor." No julgamento em 1958, Ed Gein foi considerado inimputável por insanidade. Foi internado no Hospital Central do estado de Wisconsin, onde permaneceu até sua morte em 1984. Nunca mostrou arrependimento. Nunca reconheceu a gravidade dos seus atos. Para ele, tudo o que fez foi por amor à mãe. A casa de Ed Gein foi demolida pouco tempo depois. Nada restou além do terreno e das lembranças, mas o impacto de suas ações atravessou décadas, inspirando filmes e personagens icônicos do terror. Norman Bates, em Psicose, Leatherface, em O Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, em O Silêncio dos Inocentes. Ed Gein não matou por prazer, matou por saudade. E essa talvez seja a forma mais perversa de horror, quando o amor se transforma em loucura. Julgamento, a mente e o legado de Ed Gein. Era 16 de novembro de 1957. A pequena cidade de Plainfield, em Wisconsin, amanhecia sob o peso de uma notícia que logo correria o mundo. A polícia havia encontrado na fazenda Gein a prova viva de uma loucura indescritível. Pela primeira vez, o horror tinha um rosto, e esse rosto pertencia a um homem solitário, de fala mansa e olhar perdido. Seu nome, Ed Gein. Logo nas primeiras horas após a prisão, Ed não ofereceu resistência. Sentou-se calmamente na viatura e, quando questionado sobre Bernice Worden, respondeu com um leve sorriso: "Ela está na minha casa." O xerife local, Arts Schley, ficou em choque com a frieza do suspeito. E conforme a investigação avançava, a verdadeira dimensão do pesadelo começou a se revelar. Dentro da casa, a polícia encontrou não apenas o corpo de Bernice Worden, mas também uma coleção de artefatos feitos de restos humanos. Evidências de uma mente que havia cruzado todos os limites da sanidade. No total, mais de 40 itens feitos a partir de corpos exumados foram catalogados. Máscaras, mobiliário, utensílios e uma estranha roupa de pele costurada à mão que Gein admitiu usar durante rituais solitários. Quando foi levado para interrogatório,
Ed não tentou negar nada. Falava com serenidade, quase como uma criança confessando algo sem entender o peso de suas palavras. Disse que ouvia a voz da mãe, que a mãe o chamava, que o orientava a não deixar as mulheres más viverem. Foi o suficiente para que os investigadores percebessem que não estavam diante de um criminoso comum, mas de um homem completamente dominado pela insanidade. O primeiro exame psiquiátrico oficial foi conduzido poucos dias depois da prisão. O diagnóstico foi claro: esquizofrenia e psicose severa. Ed Gein foi declarado inapto para julgamento e transferido para o Hospital Central do Estado de Wisconsin, onde permaneceu em observação por mais de uma década. Durante esse período, ele viveu sob rígida vigilância. Os médicos o descreviam como um paciente tranquilo, cooperativo, até gentil. Ed passava os dias lendo revistas, cuidando do jardim e conversando com enfermeiros. Mas quando o assunto era sua mãe, o olhar dele mudava. Ficava distante, vidrado, como se estivesse ouvindo alguém que só ele podia ver. Em 1968, mais de 10 anos após a prisão, Ed Gein finalmente foi declarado apto para julgamento. O Tribunal de Wisconsin se preparou para um dos casos mais esperados da história do estado. A audiência durou apenas uma semana. O júri ouviu depoimentos de psiquiatras, policiais e especialistas. E todos chegaram à mesma conclusão. Ed Gein era culpado sim, mas não em pleno domínio de sua mente. O veredito final foi dado em 14 de novembro de 1968. Culpado, mas legalmente insano. A sentença: confinamento perpétuo em um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Ed passou o resto da vida internado. Os médicos relatavam que raramente demonstrava emoções, mas mantinha hábitos estranhamente infantis. Gostava de contar piadas, colecionava revistas em quadrinhos e assistia programas de televisão antigos. Morreu em 26 de julho de 1984, aos 77 anos, vítima de insuficiência respiratória e câncer. Até o fim, nunca demonstrou arrependimento nem compreensão total do que havia feito. O corpo de Ed Gein foi enterrado no mesmo cemitério onde ele havia roubado tantas sepulturas décadas antes, o Plainfield Cemetery. Ironicamente, o túmulo dele se tornou ponto turístico, atraindo curiosos e fãs do macabro. Até que anos depois, a lápide foi roubada, como se o próprio destino quisesse apagar qualquer vestígio do homem que transformou a solidão em horror. O caso de Ed Gein ultrapassou as fronteiras do crime e se tornou parte da cultura popular. Inspirou filmes, livros, séries e músicas. Personagens como Norman Bates, de Psicose, Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes, nasceram das sombras deixadas por Ed Gein. Mas, além da ficção, o que esse caso realmente nos mostra é o poder destrutivo do isolamento, da obsessão e do trauma. Ed Gein não foi um assassino em série comum. Ele não matou por prazer. Matou por confusão, por fé distorcida, por amor doentio. Foi o produto de um lar onde o medo substituiu o afeto e a culpa tomou o lugar da razão. E o mais assustador é perceber que o verdadeiro monstro não nasceu da violência, mas da solidão e da devoção cega. Décadas depois, o nome de Ed Gein ainda ecoa, não apenas como uma história de horror, mas como um alerta sobre o quanto a mente humana pode se fragmentar quando o amor, o medo e a fé se confundem dentro da escuridão. Ed Gein morreu há mais de 40 anos, mas os ecos de Plainfield ainda vivem nas telas, nos livros e nas conversas que temos sobre o mal. E talvez essa seja a verdadeira maldição do açougueiro de Plainfield: jamais ser esquecido. Você acabou de ouvir mais um episódio do canal Vozes da Escuridão. Eu sou Malekiev, e se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana nós descemos mais fundo nas mentes sombrias que marcaram a história.
Comenta aí o que achou desse caso e qual mente perturbada você quer ouvir no próximo episódio. Até a próxima e lembre-se, nem sempre o verdadeiro terror vem do escuro. Às vezes, ele mora dentro de nós.